Pessoal, voltando à nossa aula de anatomia do sistema circulatório, então eu vou voltar aqui na aula, estou abrindo aqui a apresentação. Tá. Falando sobre veias, tá? As veias, uma coisa interessante sobre as veias é que o sangue que circula nelas, ele sempre vai em direção ao coração, tá? Então nós chamamos isso de uma circulação centrípeta, tá? Então ele circula centripetamente o sangue nas veias. As veias têm calibres diferentes também. Então você tem desde pequenas veias chamadas de vênulas, tá? Abaixo de 0,5 milímetros, pequenas, médias e grandes. Tá? O interessante das veias é que elas têm um alto poder de distensão. A gente chama isso de alta complacência. Tá? Então elas podem se esticar muito. Né? Falando em outras palavras, seu diâmetro pode aumentar até 5 vezes. Então as veias também são um grande reservatório de sangue. Existem várias formas para as veias, elas podem ser mais cilíndricas, elípticas, quando elas estão, de certa forma, até um pouco colapsadas, né? E também elas podem formar nodos ou troncos, né? As veias, elas, quando confluem em veias maiores, elas são tributárias ou afluentes daquelas veias. Essa é a terminologia que a gente usa. Quando a gente fala de artérias, a gente fala de ramos. Tá? Então, os vasos que emergem de uma artéria, a gente chama de ramos. E os vasos que confluem para uma veia maior, nós chamamos de tributárias ou afluentes. Tá bom? Existe um número bastante grande de veias no organismo e, quanto à localização, elas podem ser superficiais, profundas, comunicantes, viscerais ou parietais. Elas podem fazer anastomoses, anastomose se constitui quando um vaso desses, uma veia dessa, se comunica diretamente com uma artéria. Isso pode acontecer, tá? É uma espécie de corta-caminho, né? Isso nós chamamos de anastomoses. E essas veias possuem válvulas, que são estruturas que vão facilitar o fluxo do sangue numa direção só, tá? Deve aparecer uma figura mais na frente. Estou clicando. Então aqui a gente tem um desenho ilustrando válvulas, né? Aqui a gente está vendo uma válvula no centro aqui que o vaso foi aberto, né? Então a gente pode ver as válvulas venosas. A gente vê também uma menor aqui numa tributária, né? Numa veia tributária aqui dessa veia maior. E aqui mais à direita a gente vê uma dessas válvulas representadas como fechada. Tá? Então essas válvulas se constituem em pregas, né, membranosas, da camada interna da veia, e essas pregas se projetam para dentro da luz do vaso, e a função é conter o sangue em uma das direções. Por exemplo, nesse caso da figura aqui, o sangue está migrando da esquerda para a direita. Tá? Então, quando ele passa pela válvula, ele movimenta essas pregas, ele desloca essas pregas. Mas quando o sangue tende a voltar, principalmente nos membros inferiores, sob a ação da gravidade, aí as pregas travam, né? Elas não vão permitir o retorno desse sangue.
Tá? Isso é extremamente útil em vasos que vasos que estão localizados nos membros inferiores, porque o sangue tem que ascender, né, subir contra a ação da gravidade. Tá? Aqui tem uma dica que vocês podem investigar, né, aqui embaixo, o que tem a ver, né, sugiro que vocês olhem na internet, né, o que tem a ver a insuficiência dessas válvulas, tá? A doença dessas válvulas, que pode acontecer principalmente ao longo da idade, né, do envelhecimento, com o que a gente chama de estase sanguínea, levando ao aparecimento das varizes. Tá? Deem uma estudada nisso aí. Pessoal, agora a gente vai passar pelos principais vasos, tá? Então eu vou começar da aorta, é a maior artéria que a gente tem no corpo. Então a gente vai sair desde a curvatura da aorta, que está mostrada aqui em cima, vai mostrar os principais ramos, e depois nós vamos para a aorta torácica, e depois a aorta abdominal e assim por diante. Tá? Então, com relação à curvatura da aorta, né? Então ela vai primeiro emitir um ramo, que é esse denominado aqui número 1, né? Primeiro ramo, né? E esse ramo a gente chama de tronco, tá? É o tronco braquiocefálico. Ele é um tronco porque ele é um ramo bastante curto, tá? E ele logo deriva para a carótida, que é apontada aqui como 4, né? Carótida, carótida comum, direita, e ele também deriva para um outro ramo, que é a artéria subclávia. Tá? A artéria subclávia ela vai emitir pequenos ramos, que eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas que vão irrigar, né, vão se distribuir na região do ombro e do pescoço. Tá? E importante, essa artéria subclávia ela vai mudando de nome, tá? E ela vai então formando as artérias, as grandes artérias do membro superior, que a gente já vai passar. A carótida ela vai se ramificar em carótida da artéria carótida externa e interna, que estão aqui em cima cortadas. Então, recordando, quando a gente tem a curvatura da aorta, primeiro vaso é o tronco braquiocefálico, que vai derivar para a carótida comum, aqui em cima, e para a artéria subclávia, que se destina para o membro superior. Indo agora para o lado esquerdo, né, do corpo, lembre-se, aqui é a posição anatômica, né, estamos olhando para um corpo de frente, né, vista anterior. A gente tem a emergência da carótida comum esquerda logo da curvatura da aorta, direto. Tá? E indo então mais para a esquerda, aqui no número 3, a gente tem a subclávia do lado esquerdo. Tá bom? Então há uma certa simetria na formação desses vasos na curvatura da aorta. Aqui vocês têm um diagrama, né? Muito aqui já foi falado, então essa parte de cima aqui já foi toda falada, e somente o detalhe aqui da artéria subclávia, tá? Aqui está a subclávia E de esquerda, mas aqui no caso já poderia ser a direita também, tá? Aí já existe uma simetria entre os dois lados. Então o importante aqui é que a subclávia esquerda, depois de um certo momento, a gente já vai ver, ela é chamada de artéria axilar, porque está passando na região da axila, e depois ela passa a se chamar artéria braquial, porque está na região do braço. Tá? Aqui da subclávia esquerda também existe um ramo chamado artéria vertebral, mas ele é um ramo menor. Pessoal, aqui é o mesmo desenho, né? Apenas evidenciando aquele pequeno ramo, né? Que é a artéria vertebral, aqui direita e esquerda,
E aqui em cima já a indicação da artéria carótida externa e da artéria carótida interna. As carótidas externa e interna vão fazer irrigação de toda a cabeça, tá? Então, esse é o desenho da irrigação que dá conta da região do pescoço, ombro e cabeça, tá? Aqui nesse desenho vocês estão vendo também, é só para ilustrar, né, as carótidas que começam a se distribuir pela região da cabeça, face. Evidentemente, essas carótidas têm muitos ramos, né? Não é, acho que o nosso objetivo aqui é passar por tudo isso. Se vocês souberem da carótida comum, da interna e da externa e do destino final dos seus ramos, eu acho que já está bastante bom. E aí a gente vai para a região do membro superior, tá? Então, lembra que a gente estava falando de uma artéria chamada subclávia, né? Então, a subclávia, ela, quando passa na região, ela se chama subclávia porque está passando abaixo da clavícula, tá? Do osso da clavícula. Quando esse vaso, essa grande artéria, começa a passar na região da axila, recebe o nome de artéria axilar. Quando ela sai da região da axila, se projetando para o membro inferior propriamente dito, né? Aí ela recebe o nome de artéria braquial, tá? Essa artéria braquial tem vários ramos que vão dar conta da irrigação também na região do ombro e da região do braço. Não vamos entrar em detalhes nesses pequenos ramos, tá? Aqui. O interessante é que a artéria braquial, ao nível do cotovelo, ela vai se ramificar em duas, também grandes artérias. Tá? Uma delas é a artéria radial, essa mais lateral, então, tá? Para usar uma nômina anatômica, que vocês já aprenderam. E ela vai correr ao longo do osso do rádio, por isso que ela se chama radial, e mais medial a artéria ulnar, que vai correr do lado do osso da ulna, tá bom? Esses vasos, eles vão irrigar, então, vão irrigar toda essa região, cotovelo, antebraço, né? E também punho, e esses vasos, eles vão ramificar intensamente e formar arcos, plexos arteriais, que vão ser responsáveis pela irrigação da mão, da palma da mão e dos dedos, né? Da região dos dedos. Tá bom? Esse é o desenho geral da irrigação do membro superior. E as veias, né? Bom, para veias, eu acho que o interessante primeiro é a gente olhar as veias profundas, tá, pessoal? Essas veias aqui que estão apontadas embaixo nessa tabela. Essas veias profundas, o interessante delas é que elas correm ao longo das artérias. Então fica bem fácil, porque além delas terem um trajeto, um desenho de trajeto idêntico à das grandes artérias, essas artérias profundas, essas veias profundas recebem o nome das artérias. Então fica bastante fácil. A gente tem lá, como eu falei para vocês, uma artéria radial e existe uma veia radial. Ela vai correr ao longo da artéria radial. Existe então uma veia ulnar, braquial, axilar, subclávia e assim por diante. Então isso é fácil de fazer essa associação das veias profundas com essas grandes artérias que eu descrevi para vocês, né? Agora, existem as veias superficiais, elas já têm um desenho distinto, um trajeto distinto, que vale a pena a gente comentar. Então, essas veias superficiais, elas vão fazer a drenagem de parte do sangue que estava circulando em regiões mais superficiais do membro superior. Tá? A veia cefálica, ela vai correr, né, pela face lateral do membro superior, tá? Mais lateralizado, mais distante da linha mediana. A veia basílica, ela vai correr pela face medial do membro superior. E a veia mediana, ela vai correr na região da palma da mão
e do antebraço também. Tá? E o trajeto é um tanto não tão constante assim. Essa figura está aqui para lembrar vocês, isso vocês já viram na aula de coração, né, e vasos da base, que logo na emergência, então, da curvatura da aorta, a gente tem ramos arteriais, né, que formam as coronárias. São as artérias que irrigam o coração, isso já foi comentado na aula anterior, então não vou entrar em detalhes, mas só para lembrá-los que esses vasos emergem da curvatura da aorta também, tá? Então aqui a gente já está na aorta descendente, tá? Passando pela aorta torácica e transitando para a aorta abdominal aqui nessa região, tá bom? O que existe de interessante aqui que a gente pode destacar, né? Primeiramente, essas artérias que são ramos diretos da aorta, né? Que são as artérias renais, tanto à esquerda quanto à direita, aqui passando por trás dessa veia representada em azul, que é a veia cava, a gente já vai ver, tá? Tá bom? Então, são grandes artérias, as artérias renais. Como o próprio nome indica, elas vão irrigar os rins, tá bom? Na mesma região, a gente tem a artéria mesentérica superior, essa que eu estou indicando aqui, né? Essa artéria mesentérica superior, ela vai irrigar basicamente intestinos, a região intestinal. A gente tem ramos relativamente pequenos, que também emergem da aorta, por exemplo, esse daqui, que é uma artéria ovárica, ela vai fazer a irrigação do ovário. Tá? Descendo aqui mais um pouco, a gente tem a artéria mesentérica inferior, também responsável pela irrigação de basicamente intestinos. Tá bom? O interessante da aorta é que quando ela chega na região abdominal baixa para região pélvica, ela vai ramificar, tá? Ela produz duas grandes artérias que são chamadas de ilíacas, tá? Então aqui a gente tem a artéria ilíaca comum esquerda e aqui, obviamente, a direita do outro lado, tá? Essa artéria ilíaca comum, ela vai dar um ramo que chama-se artéria ilíaca interna, que eu estou apontando aqui com o mouse, né? Essa artéria ilíaca interna, então vai para a região da pelve fazer a irrigação. Da região da pelve, né? E então esse outro ramo, né, que é um ramo muito grande, né, é a artéria ilíaca externa. E essa vai para a região do membro inferior, tá? E aqui vocês têm um diagrama, agora já entrando no membro inferior, tá? Então a gente tem aqui a artéria ilíaca comum direita, que a gente já tinha falado, né? Ramifica para a ilíaca interna, região da pelve, ilíaca externa, né? Quando essa artéria ilíaca ela passa na região do fêmur, ela muda de nome e passa a se chamar femoral, porque passa ao longo do osso do fêmur, né? Quando ela passa na região do joelho, posteriormente, a gente chama essa artéria de artéria poplítea, tá? Então, só lembrando, artérias mudam de nome conforme a região que elas estão passando, tá? Então, esse é um outro exemplo, né? Que é uma artéria ilíaca que se transforma, o nome muda para femoral, depois o nome muda para poplítea, na região do joelho, e na região do joelho ela ramifica para uma artéria chamada tibial anterior direita, que no caso a esquerda também existe, né? Nós estamos olhando só um membro, mas no outro membro é correspondente, né? Essa a tibial anterior, ela se transforma em... então ela vai correr pelo osso da tíbia
e lá na região do tornozelo e pé, ela vai se transformar, vai ser chamada de a artéria dorsal do pé, e que gera ramos. Tá? Depois arqueada, metatarsal, etc. Essa região aqui já é uma região de irrigação de tornozelo e pé, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Tá? O interessante é que essa poplítea, ela também dá outro ramo, que é o ramo da artéria tibial posterior. Tá? Então ela vai também correr próximo da tíbia, mas mais posteriormente na perna. Tá? E lá na região do pé, tornozelo, ela também vai derivar para fazer ramos, né? Para a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral. E essas artérias, como o próprio nome diz, vão irrigar toda a região do pé, da planta do pé. Aqui tem um desenho, pessoal, ilustrando, né, essas artérias principais que eu comentei com vocês. Veja aqui em cima a artéria femoral. Tá? Veja que ela tem um trajeto ao longo do fêmur, mas depois ela se localiza posteriormente. E esse desenho aqui é uma vista anterior. Se a gente observar numa vista posterior, que é o da direita aqui, né? Veja então que aí é possível a gente identificar facilmente essa artéria que se chamava femoral e agora passa a se chamar poplítea. E aí a ramificação para as tibiais anterior e posterior, como eu falei para vocês, e depois as plantares, que estão na região do tornozelo e pé. Aqui vocês têm uma tabela que coloca as artérias do lado esquerdo e a distribuição, ou também a gente pode chamar de território irrigado dessas artérias. Tá? Então fica aí para consulta, também você não precisa se preocupar agora em memorizar tudo isso daqui, tá? Sabendo as artérias principais, essas que eu estou descrevendo, e o território aproximado à região, já está muito bom. Tá? E as veias, né? Bom, as veias, como eu já falei para vocês, elas têm os mesmos nomes das artérias e corre ao longo dessas artérias. Então é bem fácil de associar veias profundas, aí, no caso, com essas artérias. Os membros inferiores também têm um sistema de veias mais superficiais. As principais são as veias safenas. A veia safena magna, ela vai correr da região lateral do pé, vai recebendo então afluentes, né, tributárias, e ela vai se formando então nessa região lateral da perna e coxa. E existe também a veia safena parva, que vai se formar na região do pé também, mais numa região posterior, e vai se destinar até a região posterior do joelho. Tá bom? Esse diagrama aqui está mostrando veias, né, que recebem o nome das artérias que eu comentei com vocês, e elas vão confluindo, né, até a veia cava superior, que vocês já conhecem, e a veia cava superior vai dar acesso no átrio. Tá? O mesmo vai acontecer com a veia cava inferior, todas aquelas veias que vêm dos membros inferiores da região da pelve vão confluindo até formar a veia cava inferior, que vai também confluir para o átrio direito. Tá? Então aí o sangue venoso retornou para o coração. Esse desenho aqui ilustrando essas grandes veias, tá? Que novamente recebem os mesmos nomes das artérias que eu já comentei. Tá? E aqui fica um diagrama, né, só para vocês consultarem, para constar as veias que vão se formando aqui no membro inferior e vão confluir na veia cava
inferior, como eu falei para vocês, e vão se destinar para o coração direito. Aqui para ilustrar, vocês veem as veias ilíacas confluindo para a cava inferior. Pessoal, além do sistema circulatório que eu acabei de descrever para vocês, existe também um sistema vascular acessório, né, chamado de sistema linfático. Agora não é o caso de entrar em muitos detalhes com relação a isso, mas acho que basta aqui dizer que com os fluidos que saem dos vasos, dos capilares sanguíneos, e eles adentram aos tecidos, fazendo a nutrição, né, desses tecidos, esse fluido que escapa dos capilares, ele precisa retornar para o sistema venoso para que esse líquido consiga retornar ao coração. Tá? Ocorre que fica em muitos locais do organismo fica um resíduo de líquido no tecido. E esse resíduo de líquido ele acaba sendo drenado mais lentamente, mas acaba sendo drenado pelo sistema linfático. Por isso que a gente chama esse sistema linfático de sistema de apoio, né? De auxílio. E esse sistema linfático também possui vasos, tá? Capilares, então são vasos fenestrados, né? Eles têm passagens que permitem a absorção do líquido tecidual que sobrou ali, né? Que eu comentei com vocês. Ele tem vasos maiores que possuem válvulas que direcionam a migração desse fluido, que a gente chama de linfa. Tá? Então, essas válvulas são semelhantes àquelas válvulas que estão presentes nas veias. E toda essa linfa vai confluindo para vasos maiores, a gente chama isso de troncos linfáticos. Tá? E esses troncos linfáticos, eles então despejam seu conteúdo nas grandes veias da região do pescoço, principalmente. Tá? E entre esses vasos linfáticos existem dilatações chamadas de linfonodos. E então a linfa passa pelos linfonodos. O linfonodo então, ele está em continuidade com o vaso linfático. Seria uma espécie de dilatação, tá? Aonde fica localizadas células de defesa, principalmente linfócitos, tá? Por isso que ele recebe o nome de linfonodo. E o importante disso é que qualquer agente agressor, infeccioso, etc., micro-organismos, toxinas, substâncias estranhas ao organismo, que passem pelo linfonodo, já recebem uma defesa, né? O organismo já oferece uma defesa ali e também isso aciona o sistema imune como um todo. Tá? Então a gente chama isso de órgão linfóide, né? O linfonodo é um órgão linfóide. Existem outros maiores no organismo, como o baço e timo, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Deixa eu voltar em detalhes aqui, tá? O ducto torácico é o maior tronco linfático que existe e ele vai desembocar entre a veia jugular interna e a artéria subclávia, tá? Tá bom? Esse sistema de auxílio, né, de remoção de fluidos dos tecidos não está presente no sistema nervoso central, nos músculos esqueléticos e em estruturas que não têm vasos, que existem, vocês já sabem, por exemplo, que a cartilagem não é vascularizada, né? Cartilagem não tem vaso, portanto não tem também vaso linfático lá. Aqui tem só ilustrações mostrando a rede de linfáticos, tá? Com o linfonodo, as áreas de linfonodo, por exemplo, na região inguinal, aqui nessa região existem linfonodos importantes, que são palpáveis, inclusive no exame clínico, né? Quando se palpa linfonodos nessa região inguinal, eles estão muito inchados
isso indica que o indivíduo está com algum tipo de infecção, né? Então é uma forma rápida de fazer avaliação. Aqui também em verde, né? Tá bem pequenininho, mas dá para ver em verde. Vocês estão vendo essa rede linfática com os nódulos linfáticos aí, que são essas estações, né, em que tem dilatadas, né, em que você tem a, a presença dos linfócitos, né. Outro desenho representando aqui, mostrando, né, nodos linfáticos bem internos, né, aqui o nodo celíaco, aqui um vaso linfático bastante grande, chamado de tronco, né, e aqui vários nodos no mesentério, tá, na região intestinal. Pessoal, faltou só para colocar na forma de tabela aqui para consulta. Então, novamente, você não precisa memorizar toda essa distribuição exata, tá? O que é interessante é você, agora voltando para as artérias, né? Estou saindo do sistema linfático. Você sabendo a artéria, né? Por exemplo, a artéria ilíaca comum é aquela que é o ramo da artéria aorta, tá? Por que ela chama ilíaca? Porque está na região ilíaca do ilho, né? E então a região que ela está transitando já é mais ou menos a região que ela irriga, tá bom? A distribuição dela. E aí vai, ilíaca interna vai para a região mais na região da pelve. E ilíaca externa, essa vai para o membro inferior, né? Então, quando ela vira femoral, chama femoral, vai irrigar, cobrir toda a região da coxa, né? A poplítea vai ser a região mais do joelho, a tibial anterior e posterior, região da perna, e assim por diante, tá? Então, pelo nome da artéria você já sabe a região geral que aquele vaso irriga, tá? E aqui à direita, nessa tabela, você tem um detalhamento que você pode usar para consulta e tal. Tá bom, pessoal? Isso encerra essa parte mais teórica. Eu vou gerar um outro vídeo que vou usar um sistema lá de animação para a gente dar uma olhada um pouco melhor nesses vasos aí. Obrigado.